Oi, gente, cheguei! Meu nome é Deia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você pode ouvir essa mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com a sua família, seus amigos, seus amores. Nós estamos no YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em Libras. A ideia é que o nosso conteúdo seja acessível a todas as pessoas e esse trabalho aqui em Libras é muito importante para a gente. Eu vou deixar o link para assinatura aqui na descrição do episódio, mas anota aí, nãoinviabilize.com.br/assine. Então é isso, um beijo e boa história! Este episódio possui conteúdo sensível e deve ser ouvido com cautela. Shhh, luz acesa, história de dar medo. Oi, gente, cheguei para um Luz Acesa. E hoje eu vou contar para vocês a história do Seu Gumercindo e da Dona Laura. Então vamos lá, vamos de história. O Seu Gumercindo e a Dona Laura, eles casaram nos anos 70. Eles tinham mais ou menos aí seus 20 anos e alugaram uma casa. Aos poucos ali eles mobiliaram o que deu, né? A casa não estava completa, mas já dava para casar. E eles casaram. A Dona Laura, na época jovem Laura, né? Ela ficava em casa e o Seu Gumercindo saía para trabalhar logo cedo. Então ela fazia a marmita dele, as coisinhas dele e tal, e ele saía. E para não ficar sozinho em casa, porque assim, né, a Dona Laura me disse que ela nunca tinha saído da casa dela. Então era tudo muito novidade. E como eles estavam perto da casa dos pais ali da Dona Laura, ela passava a maioria do tempo, assim, o Seu Gumercindo saía para trabalhar, ela limpava a casa ali, fazia o que tinha que fazer em casa e ia para casa dela ficar com a mãe. Quando estava dando o horário do Seu Gumercindo voltar para casa, ela voltava antes, fazia ali o jantar e quando ele chegava já ele tomava um banho, eles já comiam. Então era essa mais ou menos a rotina ali do casal. Um dia, era umas 8h30 da manhã. Seu Gumercindo saía às 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Trabalhava numa fábrica. Laura estava ali, limpando algumas coisas na sala, quando ela ouviu um barulho vindo da cozinha. A cozinha tinha uma porta para um quintal. Um pequeno quintal assim, né, de fundos, que tinha umas 3 árvores ali, e quando eles alugaram o mato estava alto, mas Seu Gumercindo tinha cortado, então tava uma grama tal, tava gostosinho o quintal ali. A porta da cozinha estava aberta, porque ela estava ali limpando, fazendo as coisas, né, e ela ouviu um barulho que era mais ou menos assim, ó. Como se alguém tivesse estalando a língua na cozinha. A Laura, Ué? Estranho. continuou limpando ali, porque não tinha ninguém na casa. E aí ela ouviu de novo. Laura largou o pano que ela estava passando ali na sala e foi para a cozinha, rápido. Quando ela chegou na cozinha, a
a Laura viu uma sombra, como se alguém tivesse corrido da cozinha para o quintal. E aí a Laura assustou e falou, bom... Entrou um ladrão aqui, um bandido. E saiu gritando para fora de casa, na rua ali. E aí alguns vizinhos saíram, ela falou... Ladrão, ladrão, tem ladrão na minha casa. E aí os vizinhos entraram na casa, mas não tinha nada. E eles eram novos ali, né? Porque eles tinham casado, tinham acabado de se mudar. Então aí ela foi se apresentando ali para a vizinhança, porque era só antes um bom dia, né? Um boa tarde. E uma das pessoas que entrou nessa casa era um vizinho de uma das casas da frente, do outro lado da rua. Ele olhou para Laura e falou assim para ela, falou, olha... A gente não se conhece, né? Eu moro ali na casa da frente com a minha esposa, meus filhos. Eu achava melhor vocês não ficarem mais nessa casa. E ela falou, por quê? Mas aqui tem muito ladrão nesse bairro. Outra época, né? Anos 70, enfim, né? As coisas não eram tão violentas, né? Mas já tinha essa questão também, né? Sempre teve aí no mundo gente que rouba os outros. E aí ele falou não. Ele falou, olha, quando eu entrei aqui eu senti um arrepio e essa casa tem alguma coisa. A Laura, que não acreditava em nada dessas coisas, nem tinha passado nada pela cabeça dela, falou, obrigado, tal, né? E o pessoal foi saindo, tal, ela trancou a porta ali, vazou pra casa da mãe dela, falou... Hoje é um dia que eu só volto pra cá com o Gumercindo. Então foi dando a hora do Gumercindo chegar, ela foi vindo da casa da mãe dela pra se encontrar ali no portão com o Gumercindo e aí sim fazer o jantar e tal, pros dois. Laura contou pro Gumercindo o que tinha acontecido. Ele ficou muito preocupado e falou, bom... Pra você ficar aqui sozinha é complicado, então vamos fazer o seguinte, quando eu sair... de manhã, você vai comigo pra casa da sua mãe. Quando for lá pro meio-dia, a minha irmã... O Gumercindo tem uma irmã, que é a Carmen, que é mais nova que ele, então devia estar ali na época com os seus 14, 15 anos. Quando a Carmen voltar da escola, ela almoça, passa na sua mãe e vocês vêm junto pra cá. E aí a Carmen fica aí estudando, fazendo as coisas dela, e você faz as coisas da casa que tem que fazer, e depois você volta pra sua mãe que eu pego você lá. Então a rotina mudou. A Laura ficava na casa agora só na parte da tarde ali, algumas horas, só pra limpar a casa, fazer ali a comida e tal, junto com a Carmen, que era a cunhada dela. E depois ela voltava pra casa da mãe, a Carmen ia pra casa dela, e o Gumercindo pegava a Laura lá na casa da sogra. Esse esquema funcionou por 1 mês. Até que um dia, Carmen, jovenzinha, ali com seus cadernos, seus livros, estudando, fazendo as coisinhas ali que tinha que fazer, levantou da sala. Ela estudava ali, sabe, mesinha de centro, assim, na sala? Ela estava sentada no chão, estudando ali na mesinha de centro, levantou e foi para a cozinha pegar um copo d'água. Enquanto isso, Laura estava lá no quarto dobrando umas roupas. Assim que Carmen entrou na cozinha, ela viu um homem. Como era esse homem? Esse homem era muito magro, devia ter assim 1,90, 1,80 de altura, muito magro. Ele estava de terno, mas a calça do terno ficava assim, pula-brejo, sabe? Meio que no meio da canela. E ele tinha um sapato estranho assim, e ele era muito pálido. Conforme ela entrou na cozinha e viu este homem, ele estava bloqueando a porta da cozinha ali. Ela voltou correndo e gritando já. E quando nossa amiga Laura veio do quarto, ela viu também esse homem correndo atrás da menina Carmen. Ele não corria assim andando. Como é que eu vou explicar isso? Você fica com a perna esticada, não dobra, não bota o joelho no chão. Você fica com os pés no chão e as mãos no chão.
Então ele não andava de gatinho, ele andava com os pés e as mãos no chão, correndo atrás da Carmen. A Laura, quando viu isso, ela ficou tão assustada, porque assim, ainda na cabeça dela, não era uma assombração, era um homem correndo atrás da cunhada dela. Só que ele alcançou a Carmen, e quando ele alcançou a Carmen, ele atravessou. Ele atravessou por dentro do corpo, passou como se a Carmen não estivesse lá e bloqueou a porta da sala. E aí a Carmen viu ele, voltou correndo e encontrou a Laura e as duas trancaram no quarto. Só que não adiantava nada, porque não se tratava de um homem de carne e osso, né? Conforme elas se trancaram no quarto, esse homem entrou pelo quarto por debaixo da porta, como se ele fosse uma fumaça, um líquido, qualquer coisa que passa por debaixo da porta. A Laura falou assim pra mim: Andréia, por essa luz que está aqui me iluminando agora. E ele se materializou no quarto. As duas se abraçaram, começaram a rezar. Como é que era o rosto desse homem? Ele tinha uma cara... Como é que eu vou explicar isso? Sabe quando... Como se fosse derretido, mas não parecia que era ruga aquilo. Parecia que a pele dele mesmo estava se soltando do rosto, mas não assim fazendo buraco. Como se tivesse muita pele assim caindo no rosto. E aí ele chegou muito perto delas. Ele tinha um cheiro estranho e ele botou a mão, que era uma mão bem magrinha, né? Igual ele, assim, totalmente magro e muito pálido, na barriga da Laura. Conforme ele pôs a mão na barriga da Laura, a Laura sentiu um calafrio, começou a passar mal, e elas começaram a gritar, rezar, e algum vizinho ouviu e pulou lá, e foi entrando tal. Começou a esmurrar a porta e este homem sumiu. E aí as duas estavam em choque, elas não conseguiam falar, elas não conseguiam destrancar a porta, o vizinho batendo, até que a Carmen conseguiu destrancar a porta. Elas contaram o que tinha acontecido tal, e aquilo se espalhou na vizinhança, alguns acreditavam, outros achavam que elas estavam histéricas, loucas, né, tipo, talvez precisassem internar, esse tipo de coisa, né. Gumersindo chegou, Gumersindo não acreditava em nada e falou: bom, eu não sei mais o que fazer, porque você já tá indo pra sua mãe, a gente não tem como mudar daqui, a gente vai ter que ficar aqui. E a Laura, ela ficou muito triste, porque assim, ela percebeu que o Gumersindo não estava acreditando nem nela, nem na própria irmã. A Carmen disse que nunca mais voltava naquela casa. Não haveria santo, nem pessoa, nem Jesus, nem nada que fizesse ela voltar naquela casa. Ficou combinado que Laura iria para a casa da mãe e voltaria, e só à noite com o marido em casa que ela ia fazer as coisas de casa. Paciência, porque ela não ia ficar sozinha naquela casa. Gumersindo estava muito contrariado e demonstrando aí esse descontentamento, né, de toda essa situação que ele achava absurda e não acreditava. Até que uma noite, uma semana depois que isso aconteceu, Gumersindo estava dormindo e ele ouviu no ouvido dele assim. E aí ele foi despertando assim, e quando ele despertou... Pensa assim, ó, a cama de casal, o Gumersindo deitado do lado que dava para a porta e a mulher deitada ao lado dele que dava para a janela. Ele viu um homem muito magro, com o rosto meio derretido, fazendo um barulho estranho com a boca. Só que ele tava com o pescoço... Pensa assim, ó, você quebra o pescoço pra trás, assim, você fica como se você estivesse olhando pro teto. Ele tava fazendo esse barulho, olhando pro teto, só que as mãos magras dele estavam na barriga da Laura.
Gumersindo viu isso, na hora ele ficou em choque, mas sem entender, e ele já deu um pulo como se fosse agarrar no pescoço desse homem, porque ele achou que era um homem real. Só que quando ele pulou, ele caiu em cima da Laura. E aí a Laura acordou no susto e ele já levantou e acendeu a luz, porque o que estava clareando era a luz que vinha de fora da lua, né? Não tinha cortina, era só o vidro. E ele já levantou e acendeu ali a luz e não tinha mais nada no quarto. A partir desse dia, o Gumersindo também começou a ver este homem. Às vezes ele estava se barbeando no banheiro e ele escutava no ouvido dele, mas não via o homem. Quando ele saía do banheiro e tinha um corredor para chegar na sala, né, para um lado para a sala, para o outro para a cozinha, ele via esse homem passando, andando daquele jeito que eu falei, pés e mãos no chão. Não engatinhando, mas assim, né, andando com pé e mão no chão, muito arqueado e muito magro, né? Só que Gumersindo tinha vergonha de falar para alguém, de sequer conseguir realmente achar que aquilo estava acontecendo, sabe? No fundo ele pensava, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Tudo isso, gente, foi o que? Em 2 meses, 2 para 3 meses que eles tinham mudado lá. Até que o vizinho, aquele vizinho da frente, um dia chamou a Laura e falou, olha, eu tô sonhando com você e eu não tenho intimidade nenhuma com você, mas eu vou falar isso. Você tá grávida. Você tá grávida e o que tá aí nessa casa não quer você, quer o seu bebê. Gente, pensa, um vizinho que você nunca viu na vida, que você conversou uma vez e ele já tinha falado pra você que aquela casa tinha alguma coisa. E agora estava falando que você estava grávida, sendo que você estava menstruando normal, estava tudo certo, e que o que quer que fosse que estava naquela casa queria o seu bebê. A Laura mal respondeu para ele e já saiu assim, né? E voltou para casa. Isso era um sábado. E aí o Gumersindo estava ali lendo um jornal e ela contou pro Gumersindo. E o Gumersindo resolveu ir lá falar com esse vizinho, porque falou, né? Que confiança é essa? Que papo estranho. O vizinho repetiu pra ele, falou, olha, vocês não me conhecem, mas eu tô sonhando sim com a sua esposa. Ela tá grávida e o que tem nessa casa aí que é o bebê dela. Eu tô te contando um sonho que eu tive. E aí Gumersindo também ficou sem saber ali direito como agir, mas demonstrou, né, que ele tava meio bravo pro cara assim, voltou pra casa e falou pra Laura, falou, Laura, faz o seguinte, na semana você vai ao médico. Vai ao médico, porque, né, agora eu já não tô duvidando de mais nada. E Laura foi ao médico e Laura estava grávida. E aí veio a questão, assim que Laura soube que ela estava realmente grávida, ela queria sair da casa. Só que o Gumersindo não aceitava, assim, ele não aceitava nem que aquilo estava acontecendo, assim, era tudo muito absurdo, né? E eles passavam, por exemplo, sábado e domingo, o dia todo naquela casa. E às vezes tinha o barulho lá, né? E às vezes não. E poucas vezes, depois disso, o Gumersindo viu aquela criatura, né? Aquela coisa. E a Laura, com aquele medo, ela estava de 2 meses e pouco. Quando deu 3 meses e pouco da gestação da Laura estava dormindo pesada. Quando o Gumersindo acordou e este homem, com aquele terno dele preto, de calça curta, sapato estranho e aquela cara meio derretida, muito magro, quase que só o esqueleto, mas tinha pele. Tava com as 2 mãos grandes, magras, na barriga da Laura, que nem tinha barriga ainda, ela dormindo profundamente e ele lá fazendo o barulho. Era um barulho que ele era da boca dele, mas você não via ele fazendo com a boca. E ele ficava com o pescoço quebrado, assim, pra trás, como se estivesse olhando pro teto. Só que ele fazia esse barulho muito alto e ele tava meio que se tremendo. E aí o Gumersindo sabia que não adiantava pular no cara, começou a sacudir a Laura pra Laura acordar e a Laura não acordava.
Quando ele conseguiu despertar a Laura, essa criatura, essa coisa ficou brava e foi para cima do Gumersindo. Esse homem foi para cima do Gumersindo, só que era uma coisa que não era viva. E ele passou pelo Gumersindo e passou por debaixo da porta. Agora uma questão que eu tenho. Se ele atravessava corpos humanos, por que ele não atravessava parede, não atravessava porta e ele passava por baixo? É uma questão, né? Só que nessa, a Laura acordou e ela estava com uma poça de sangue na cama. Laura estava perdendo ali o bebê. E eles correram para o pronto-socorro, mas não teve jeito. A Laura acabou perdendo o bebê. O que pode ser uma coincidência também, eu acho que pode, né? Primeira gestação, não sei, de repente 3 meses ali não vingou, né? Vai saber. Aí Gumersindo falou, não. O que está nessa casa aqui que matou essa criança. Esse feto, né, no caso. E aí ele resolveu que sim, eles tinham que sair daquela casa, mesmo tendo dado a caução ali, eles tinham que dar um jeito. E eles acabaram se mudando para os fundos ali da casa dos pais da Laura, que tinha ali uma edícula e tal. Então aí foi uma época também muito ruim, porque eles não tinham espaço para nada. Os móveis ficavam empilhados, enfim, eles não tinham muita coisa, mas, né, antes eles tinham o espaço deles. E isso durou 1 ano até que eles conseguissem alugar uma outra casa novamente, se reestruturar, porque era uma época que o Gumersindo falou que não tinha fiador, essas coisas, né, onde ele foi alugar, mas você tinha que dar 3 meses de aluguel. Se você quisesse sair antes do contrato ali que você tinha feito, você ia perder esse dinheiro. Então deu uma desestabilizada neles, né? E eles passaram 1 ano até conseguir se reerguer de novo. Nunca mais passaram nem naquela rua. E nunca mais nada aconteceu. Eles tiveram 3 filhos, tal, e vida normal. E estão juntos até hoje. Legal também, né? Casaram nos anos 70 e é um amor nas redes aí, estão juntos. E na época, o seu Gumersindo custou a acreditar, né, que fosse alguma coisa. Ele falou pra mim, olha, Andréia, eu não sei o que era, eu não sei de onde que veio aquilo, mas ele ficava obcecado ali pela barriga da Laura, né, da minha mulher. Então, assim, aquele vizinho da frente tinha razão. Ele queria o bebê, mas ele queria que ele ia comer o bebê, ele queria a energia do bebê. Esse bebê era pra nascer ele ia matar o bebê. É muita pergunta, né? Mas o que mais me intriga é que ele atravessava corpos, mas ele passava por debaixo da porta. Então, quer dizer, agora a gente aqui com a porta fechada, como eu tô agora, eu não tenho paz. Porque ele pode passar por debaixo da porta, é isso? Nem isso. Oi, gente, aqui quem fala é Lucas Ferrari de Teresina, no Piauí. Que história bizarra. Nossa, eu fiquei completamente atordoado com o nível de bizarrice dessa história. Eu penso que essa criatura, ela tava assim se alimentando da energia vital que tava crescendo ali naquele útero. E no final, quando ela foi interrompida durante esse processo, ela se sentiu frustrada e atacou porque ainda haveria uma quantidade. Ela não tinha terminado ainda, sugado completamente, sabe? Acho que ainda tinha alguma coisa para ela se alimentar ali e não conseguiu. Infelizmente a gravidez não foi pra frente, mas fico feliz que o casal seguiu a sua vida apesar desse episódio. Beijos. Olá, Deia. Olá, não Blizzards. Sou a Cárdila de San Diego, na Califórnia, e estou desesperada com a história desse homem. Pelo amor de Deus. Eu passei a história inteira arrepiada, em completo pânico e desespero. Como já dizia minha mãezinha falecida, cruz credo, pede papo, mangalô 3 vezes. Nossa. Fico muito feliz que no final, apesar da perda do primeiro bebê, Laura e Gumersindo conseguiram, né, ter o seu felizes para sempre, estão juntos ainda, tiveram mais 3 filhinhos, conseguiram se reerguer, né, dessa tragédia. E fica a questão, né, o que será que era esse homem andando desse jeito com as calças curtas? Melhor não saber, né? A ignorância às vezes é uma bênção. Um beijo, pessoal! Então é isso, gente. Comentem lá o que era essa coisa. Essa coisa queria se alimentar desse bebê.
que era esse homem? Por que ele estava de terno? Por que ele era magro desse jeito? Por que a calça dele era curta? Ele cresceu? Enfim, 1000 questões que a gente não vai ter resposta, eu acredito que nunca, né? Então comentem lá no nosso grupo do Telegram, sejam gentis com a Laura e com o Gumercindo. Pra vocês terem uma ideia, eu até perguntei, né, pro seu Gumercindo, eu posso tentar falar com a Carmen, né? E ele falou, olha, ela nem gosta de tocar nesse assunto mais, assim, ela ficou muito traumatizada na época de não conseguir sair de casa e de voltar, ela tinha 14, 15 anos, a fazer xixi na cama. De tão apavorada que Carmen ficou. Então, o que será isso, né, gente? Essa coisa. Comentem lá no nosso grupo, sejam gentis. Um beijo e eu volto em breve. Deus me livre. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize@gmail.com. Luz Acesa é mais um quadro do canal Não Inviabilize.